lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, eu sou Sandra Sena, ativista do Movimento Negro e coordenadora da TV Elas por Elas, como você já sabe, né? Esse espaço de mulheres petistas em todo o Brasil que transforma a comunicação como ferramenta de formação política, disputa de narrativas e fortalecimento da democracia. Que, enfim, é isso que as mulheres têm feito brilhantemente nos últimos anos que existe democracia no Brasil. E lutado cada vez mais para ampliar essa democracia. E hoje nós temos a honra de conversar com a Eliane, que é educadora popular, historiadora, socióloga, militante do Movimento Brasil Popular. E, enfim, a gente já fez várias construções juntas. As mulheres petistas aguardem, né, a formação do Elas por Elas. Isso foi coordenada pela Eliane, gente. Essa mulher é gigante. Mas, Eliane, se apresenta pra gente, por favor. Muito bem, então, queridas companheiras, Sandra, que bom vê-la. E as nossas companheiras mulheres petistas, eu sou uma destas, desde os meados dos anos 90, lá do século passado. Sou uma gaúcha, sou filha de pequenos agricultores, fui parar na Universidade em Santa Maria, naquela época em que mulheres que saem de casa sem um marido é um pecado. Então, eu sou uma pecadora, que bom, graças a Deus e às deusas. No caminho, eu continuei pecando, casei com um padre, e aí eu também sou uma mula sem cabeça na cultura popular, e a gente está seguindo uma vida, né, uma vida inteira de militância, acreditando muito, muito que a organização de base, o trabalho de base, a consciência crítica são fundamentais e são formas de luta das quais nós não podemos abrir mão, combinadas com a luta institucional. Então, a nossa capacidade de lutar em vários terrenos, combinadamente, é uma coisa muito, muito importante. Acho que o PT nasceu nessa experiência, as mulheres são hábeis em fazermos isso, né? Capacidade de estarmos e lutarmos em várias frentes, e a gente sabe muito bem que só a luta institucional não sustenta as transformações que precisamos, e só a luta popular e sindical também não, mas sim combinando todas estas formas de luta. Mas para combinarmos todas as formas de luta, temos que ter uma visão estratégica, uma visão política também muito aprofundada. E eu desconfio, aliás, não, eu não desconfio, tenho certeza que são as mulheres as que estão mais preparadas para fazer essa articulação, porque nós temos compreensão de que tem que levar tudo junto ao mesmo tempo. É isso, gente. Essa pequena bio da Eliane, nossa grande formadora, né? Uma mulher muito importante para a educação popular no Brasil, enfim. Acho que a educação popular é o que pode nos encaminhar cada vez mais para direcionamentos críticos, coletivos, solidários, participativos. Acho que isso dá muito base ao que nós somos enquanto partido, né, dos trabalhadores.
Eliane, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la conosco. Essa não será a primeira nem a última vez que você estará com a gente, né? Enfim, eu tenho certeza que você tem muitas contribuições para dar para nossa TV. Mas a gente pode começar fazendo um bate-papo aqui sobre a educação popular, tendo em vista que essa é a Semana da Educação. É uma semana muito importante para a educação brasileira, né? Não só porque tem o Dia das Professoras e dos Professores, mas porque acabaram de apresentar o relatório da nova proposta de Plano Nacional da Educação. Enfim, a gente precisa avançar não só na educação popular da militância, mas também nessa educação formal, na sala de aula, a luta por um debate sobre igualdade, sobre gênero, sobre raça, dentro das escolas e universidades, assim. Eu tenho certeza, Eliane, que você é uma pessoa brilhante para a gente pensar essa educação crítica mesmo, né? Não só a nossa formação no dia a dia de mulheres para mulheres, mas pensar uma educação crítica, uma formação crítica para todo o nosso partido e para todo o Brasil, e para toda a classe trabalhadora. E eu queria que você começasse um pouco falando sobre a sua trajetória na educação popular especificamente e como o feminismo se articulou nisso. Você já falou aí da balança e cabeça, né? Como o feminismo articulou isso, na sua trajetória. Então, quando a gente fala de onde isso começou, Sandra, eu tenho muito presente assim que o ponto de partida para mim, né, e acho que para minha geração e essa galera 50 a mais, e que viveu a teologia da libertação lá no fim dos anos 80, no meu caso como jovem naquele período, e anos 90, assim, foi as bases assim onde a gente teve contato com essa perspectiva teórica e prática. Então, são as primeiras vezes que se ouve falar de uma visão de mundo em que começa a dizer que há conhecimentos também nessa realidade simples, popular, humilde. Não aparecia com essas palavras, mas assim, eu comecei a entender nos cursos de formação de liderança, que, por exemplo, tinha na paróquia, que mesmo pessoas analfabetas, como meu pai, por exemplo, tinham saberes. E aquilo começou assim, né? Eu com na flor da juventude assim, claro que tem. Imagina uma figura da agricultura com um conhecimento acumulado de estações, o que produz, o que não produz, como, quando, onde. Quer dizer, ele não sabe escrever e ler. Mas isso não quer dizer que ele não saiba um monte de coisas, outras, né? Então, essa pergunta ou essa reflexão de que todos nós, independente da nossa condição acadêmica, da nossa formação acadêmica, estudantil, enfim, escolar, nós temos conhecimentos. E que em algum lugar da história foi dito que uns conhecimentos são mais importantes que outros, que uns conhecimentos são, digamos assim, validados, reconhecidos, certificados socialmente são importantes, relevantes, tem até status social, né? Imagina você fazer uma graduação, entrar na universidade, isso tudo vai levando você para um lugar de mobilidade social, de crescimento, crescimento econômico, enfim. E que esse lugar onde está a massa da classe trabalhadora, né, sem escolarização ou com baixa escolarização, é um lugar de ignorância. Então, essa divisão faz parte da nossa divisão de classes e da nossa divisão histórica, que a gente vai aprendendo no caminho. Então, quando a gente vai sacando, tá, analfabetos não votam, não votam. Isso vai mudar na Constituição de 88, efetivamente. Mulheres não votam. Quando a gente começa com a nossa primeira Constituição republicana, né, após o Império, o que que a gente vê ali? A gente vê os homens podendo votar. Aí tinha a vírgula, os homens alfabetizados, com propriedades, arará. Ou seja, é aqui nos anos 50, 60 que um Paulo Freire vai chegar, vai ler esta realidade e vai dizer: ah, tá. Então, para nós participar, nós, o povão, participarmos da política, temos que nos alfabetizar. Pois então nós vamos nos alfabetizar. E o cara genialmente encontra uma maneira de, em 40, 50 dias, transformar um analfabeto em alguém que sabe ler e escrever e, portanto, pode votar. Cara, isso é muito inteligente, é muito sagaz, assim, digamos, na minha
pelo menos compreensão quando falo do Paulo Freire, estou vendo assim, é um sistematizador da luta política do nosso, da metade do século XX para cá, basicamente, né? Então, essas ideias, esses termos na educação popular, Paulo Freire, começa a aparecer assim muito rarefeitamente, mas quando a gente começa a olhar no tempo, né, hoje olhando para trás, assim, onde isso começou? Quando você faz essa pergunta, eu posso dizer que começou lá, nesses grupos, nesses cursos do mundo da Igreja Católica Progressista, da Teologia da Libertação, mas sem necessariamente usar essas palavras, mas usava o conceito em si. E a partir dessa, digamos, dessa primeira chave de formação política, eu fui ingressando no movimento de luta pela moradia, apoiando o movimento sem terra naquela região ali, que no meados dos anos 90 era cheia de ocupações. Então, assim, nós estávamos militando no PT, numa luta institucional de conquistar a Câmara de Vereadores, deputados, enfim, tinha toda aquela mística, né? Lula lá, Olívio aqui, né? Para nós, gaúchas, gaúchos, enfim. Mas, ao mesmo tempo que isso estava em alta, também estava em alta essas lutas todas, né? E a gente entendia que uma coisa não era uma coisa ou outra coisa, eram as duas coisas. As duas coisas estavam conversando o tempo todo. E nas duas coisas nós tínhamos uma vida e uma participação ativa tremenda. E essa participação era essa participação já qualificada do debate, do diálogo, da participação. Começava a aparecer o feminismo, que para mim era uma coisa meio estranha, porque assim, as companheiras feministas eram muito diferentes, né? Da nossa, digamos, da nossa origem social, cultural, eu vinda lá dos cafundós do interior, toda, né? Meio não, né? Mas assim, com essas limitações das relações, só tinha aquelas relações sociais. Então, quando você abre outras, as feministas, os ambientalistas, os outros grupos, aquilo era assim, no mínimo, diferente. Mas tinha já uma educação para dizer, o diferente é legal. Não tenha medo do diferente. Você só não conhece, você não entende as palavras que elas trazem ainda. Mas assim, tá de boas. Então eu era aquela jovem que começava a ver essas múltiplas coisas rolando de repente ao meu entorno, saí do mundo assim muito fechado para um mundo que se abriu e fui educada para acolher, para não ter medo e ir descobrindo e interagindo. Então, essas coisas começam a se encontrar: educação popular, feminismo, as lutas, né, diversas que existem, numa chave assim de não necessariamente entendê-las todas, mas numa chave assim de que, cara, vamos ver, vamos entender. Primeiro vamos entender, né? Que é não vamos negar. Isso aí tem razão, isso aí não está à toa no mundo. Por que que isso está no mundo? E aí tu começa a fazer a relação com a sua própria vida, com o que você viu, com a vida das mulheres, e você está dentro desse mundo. Isso começa a super fazer sentido, e aí as coisas vão se encontrando. Você me fez ter várias memórias aqui de leituras, enfim, e de entendimento sobre, né? Primeiro que quando você me fala do Paulo Freire, essa coisa do ensinar esse ser coletivo, ao ensinar e aprender as trocas, eu lembro logo que ele foi exilado, e ele foi exilado no continente africano, e ele dialogou sobretudo com os pan-africanistas que pensam essa solidariedade coletiva de nações. Aí eu fiquei aqui pensando na minha cabeça, eu fiz, ai, será que, né, essa solidariedade das nações africanas, com a parceria entre os países latino-americanos, ou a própria negação, né, dos países de cima aos países latino-americanos, enfim, talvez isso a gente possa até trabalhar sobre isso em algum momento, Eliana. Fiquei aqui pensando, né? E eu tava relendo esses dias a Bell Hooks.
que foi uma grande parceira, né? Foi praticamente uma aluna do Paulo Freire. E ela tem um livro sobre educar e transgredir. Eu estava lendo justamente essa semana para a Semana da Educação. E assim, me veio tudo isso que você falou aí, né? Sobre esse não acesso que você não tinha no início, sobre o aprender, o despertar o olhar para esse ser coletivo, para modificar a sociedade, para aprender sobre feminismo, enfim, e sobre várias outras agendas políticas que dizem respeito sobre a nossa vida, né? Fiquei fazendo várias conexões aqui. Muito obrigada. Sempre é uma aula te ouvir. Mas, assim, para você, como é que você entende a relação entre a educação popular e a emancipação das mulheres? Especificamente. Essa pergunta é profunda, Sandra. Eu sei, mas eu sei que você sabe muito bem sobre ela. A educação popular e a emancipação das mulheres. Bom, vamos por partes. Primeiro, pensar assim que a emancipação das mulheres talvez seja uma das mais complexas emancipações, né? Porque para nós não basta uma emancipação do capitalismo e das mais variadas formas de exploração que o capitalismo e dominação, né? Porque ele combina as duas coisas e agrega a opressão num grande caldeirão, assim, de problemas para nós mulheres. Então, quando nós mulheres estamos falando de emancipação, é um combo de coisas, é tipo assim, uma assinatura premium de assuntos que entram para a gente pensar. Que vai isso, né, do trabalho, o mundo do trabalho e as mil maneiras que ele tem de nos arrancar nosso tempo, nossa mais-valia. Mas como ele conseguiu amalgamar a exploração com a opressão num nó muito profundo, assim, que é o nosso lugar, né? Essa coisa que culturalmente a gente introspectou de sermos mulheres, mães, de sermos cuidadoras, de nós, digamos, nos sentirmos culpadas quando não conseguimos gerir, cuidar disso tudo, e aí alguma coisa fica para trás não precisa ninguém nos cobrar, né? Alguém de fora, nós mesmas já nos cobramos, nós mesmas já duplicamos, triplicamos a jornada, nós mesmos já demos um jeito de deixar arrumado aqui, arrumado acolá, conseguir um dinheiro, conseguir quem cuide dessa criança, desse idoso, desse doente. Ou seja, a coisa entalou, né? Meio que está entalada no nosso ser social, né? E o ser social é essa construção coletiva, né? Socialmente ornada de muitos aspectos de valores, de princípios, de moral, enfim. E aí, destrinchar isso, como é que destrincha isso? Como é que a gente primeiro se apercebe desses nós todos, dessa junção dessas opressões e explorações? Para construir um processo de sair disso, né, de libertação, de emancipação. A educação popular, até onde eu sei, né, claro, no sentido de um processo educativo coletivo, tem a dimensão que é os indivíduos na história. Temos muitas de nós precisa de ajuda pessoal, individual, terapêutica, porque isso vai gerando traumas, vai gerando dores, vai gerando angústias que o nível coletivo sozinho não resolve. Então, é uma combinação de fatores. Agora, coletivamente, socialmente, como um partido político, como o movimento de mulheres, né, feministas, enfim, no âmbito coletivo, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida que educação popular com aspectos de psicologia social, né, e de sociologia, história, são ferramentas, são bases teórico e metodológica para nós nos servirmos de ferramentas para interpretar esse mundo. Quando a gente consegue, por isso que quando a gente está na educação popular, um dos primeiros passos é a leitura da realidade. A educação popular, ela não como é que eu vou dizer? Ela não é um conjunto de técnicas, uma cesta de metodologismos, enfim, ela é uma ferramenta teórica, ela tem passos bem, bem importantes. E o passo um dela
é a leitura da realidade, é nós olharmos que visão de mundo nós temos, nós e as nossas companheiras ao nosso redor, e fazermos isso sem julgamento. Ou seja, não existe uma visão de mundo certa ou errada, porque isso é uma base de análise moral. E não temos futuro, como mulheres, como feministas, como esquerda, uma análise de realidade com base na moral, porque aí a gente estaria dentro de uma igreja, dentro de uma outra coisa. Aqui é a contradição, quer dizer, é a gente analisar como isto, esta base, essa visão de mundo é uma construção histórica, feita pela humanidade, pelos homens em seus conflitos de interesses. Então, quando tudo isso chega para nós, o machismo, o racismo, essa visão hierárquica sobre a vida, isso é uma construção social. Então, a educação popular é um convite a ler essa realidade problematizando ela. Então, o primeiro momento nunca é você tá certa, Sandra, que incrível, ou você, Maria, está errada. Imagina você ficar com essa tua fé aí toda rebaixada, acreditando nesse pastor. Imagina, você tá maluca. Isso não existe na educação popular. A educação popular acolhe essa visão de mundo, mas ela problematiza. Ela problematiza. E isso é um exercício muito democrático, é um exercício muito humanizador, que é que é trazer essa companheira, trazer esse ser social para um processo de desmistificação. Mas não é desmistificar porque eu tô te dizendo que isso está errado. É uma desmistificação porque no diálogo e no processo reflexivo nós vamos compreendendo de onde vêm essas coisas. Essas coisas não são naturais, não são dadas, não é milagre, não é porque Deus quis. Isso é uma construção social. Portanto, isso tem uma história, um contexto. E aí, aonde que a gente busca o conhecimento científico organizado? Porque há quem ache que na educação popular não tem conhecimento. Eu não preciso estudar Rosa Luxemburgo, Lênin, eu não preciso estudar Gramsci, eu não preciso estudar Bell Hooks, eu não preciso ler nada, eu só vou conversar, só vai ter diálogo. Com base em quê, gente? Então, tem aquele momento em que justamente esse momento que nós estamos problematizando e que nós chegamos num lugar de um, aspas, impasse, ou num lugar assim, cara, eu não entendo mais, eu não consigo mais explicar isso aqui. Então, quem que vai nos ajudar a explicar isso aqui? Então, é a hora que a gente vai na Bell Hooks, é a hora que a gente vai nas teorias, para nos ajudar a iluminar. A teoria. Nesse olhar da educação popular, não é uma teoria no sentido academicista, que assim, neutra, fica lá para a gente escrever um artigo bacana e tal. Isso, quem quiser escrever, ótimo, fique. Não é esse o nosso problema. A nossa questão é como essa teoria nos ajuda a pensar a nossa realidade. Porque a Bell Hooks está pensando com base na realidade dela, do país dela, da região dela vive, das condições que ela opera o pensamento dela. Muitos elementos que ela traz nos ajudam, nos iluminam maravilhosamente bem, mas eles não podem ser transpostos, eles têm que ser traduzidos e adaptados à nossa realidade. Então, de novo, voltamos para a nossa realidade. E por último, a educação popular, e aí conversando com a emancipação. Tu faz todo esse movimento, parte da realidade, problematiza, vai no conhecimento científico, volta, reflete de novo a nossa realidade com novos elementos, porque a gente precisa, com isso, organizar o nosso agir. O agir é fundamental, porque sem ação não tem emancipação. A nossa emancipação não é teórica, a nossa emancipação é reflexiva, teórica e prática. Portanto, nós temos que alterar o nosso jeito de ler o mundo, ver o mundo. Eu tenho que desmontar todo o peso da maternidade, essa rosa, cor-de-rosa, amorosa, que eu sou só isso. Não, eu também sou isso, eu também sou mãe, mas eu não sou essa mãe capitalista que é super protetora, nhanhanhá, nhanhanhá, coitadinha, que só vive para o filho.
Eu tenho que desmontar isso com base nessas ferramentas. Eu vou desmontando esse jeito e construindo um outro jeito. O que que é ser uma mãe crítica, uma mãe de um ser humano que precisa ser colocado nesse mundo, esse mundo bruto? Como é que eu preparo uma criatura para esse mundo? Uma criatura, eu que sou mãe de homens, dois garotos jovens, como é que eu preparo um homem não machista? Como que é formar um homem feminista? Como que é formar um homem sensível para tudo nesse mundo? Como é formar um homem que não flerta com racismo e qualquer tipo de fobias? Sabe? Isso me coloca num outro tipo de maternidade, que não é complacente, que não é rosa, que não é mimimi, é uma maternidade poderosa, fodida, no sentido de meu filho, não tem arrego para você. Não tem arrego. E não é falta de amor, não é desamor, não é nada a ver com isso. Mas Pelo veja, contrário, pelo pelo contrário. contrário, veja, Sandra, quando você mergulha, né, no, na transformação que esse conhecimento que a educação popular te traz, como ele te afeta em todos os níveis. Eu estou dando um pequeno exemplo do mundo materno aqui, mas isso vai para o casamento, isso vai para as relações de amizade, isso não é só na política, entende? Isso nos transforma. Perfeito. Eliane, perfeito. Era muito isso que a gente precisava ouvir mesmo aqui. E você me. É isso, você sempre me traz reflexões. Você falou da Bell Hooks que a gente não pode transpor, com certeza, sim. Perfeito, até porque ela vive em outro país, em outra lógica. E eu percebo muito que, por conta da esquerda, a esquerda brasileira ter sido formada, né, naquele modelo de partidos comunistas e tal, a gente ainda está muito preso nessa lógica, né, de Revolução Russa, de Revolução Cubana e tal. Porém, a gente tem a Revolta de Palmares no Brasil. Querida, a gente estuda a Comuna de Paris, que durou 72, 75 dias. Gente, 70 e poucos dias, não me lembro agora de Passa cabeça. de 3 meses. Uns 3 meses, vai lá. Palmares durou quase 100 anos. E assim, a discrepância de consideração de uma experiência coletiva de resistência dos trabalhadores auto-organizados é brutal. Quer dizer, a gente tem rios de páginas e livros e estudos e referências nos 70 dias da Comuna de Paris e a gente não faz menção aos 100 anos de resistência ao trabalho escravizado de Palmares. É que parece que eles não eram trabalhadores. Essa é a grande questão. A esquerda não olha para o povo escravizado como trabalhador, olha como escravizado, ou como escravo, como às vezes alguns gostam de continuar chamando, né? Enfim, por mais que a gente consiga fazer outras leituras, hoje até dizer, gente, né, vamos mudar os nossos parâmetros de pensar a classe trabalhadora do Brasil. Aí parece que esse povo não é trabalhador. E É, parece que para um setor ainda da política embranquecida, parece que pretos e pretas estão ali só para servir. E parece que a sua história de resistência, a sua história de indignação, resistência, coletividade e embates políticos mesmo. E assim, não é só Palmares, a gente teve embates do Brasil inteiro. A gente desconhece a nossa história. E assim, falando como historiadora mesmo, né? Você, assim, mas, cara, por que a gente tem como referência a Revolução no norte da Europa, gelado, e a gente não consegue se perceber como grandes coletivos e organizações de resistência, desde o quilombo até os nossos partidos e movimentos sociais.